E aí, pessoal do sexto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, os familiares de vocês. E nós vamos dar prosseguimento à nossa matéria com o capítulo 3 do segundo bimestre, uma matéria que está no livro entre as páginas 62 e 64, né? E que trata sobre as representações cartográficas. Nós vimos nas aulas anteriores nós estudamos sobre os mapas, né? O que eram mapas, os elementos, os símbolos, como a gente pode usar. Fizemos um histórico, né, entre os mapas antigos e o que nós temos de mais moderno hoje de representação. E hoje a gente vai entrar em outros tipos de representações cartográficas, né? Que são 4 tipos de representações diferentes. A primeira delas que a gente vai tratar são as maquetes, né? A maquete, ela representa uma miniatura da parte da superfície terrestre. A gente pode pegar um trecho da superfície terrestre e colocar numa maquete, fazer uma representação de uma maquete. Do lado esquerdo aí nós temos uma representação de uma cidade, né? De um pequeno trecho de uma cidade. Do lado esquerdo nós temos uma maquete que simboliza um desfile de escola de samba. Lembrando que a maquete também serve para representar recursos assim naturais, né? Morros, montanhas, rios. Então a gente pode representar tanto elementos naturais quanto elementos sociais. Aqui, ó, representam em miniatura parte da superfície terrestre e pode representar elementos naturais ou sociais, tá? Lembrando que na maquete, para uma maquete ter qualidade, ela sempre tem que ser reduzida proporcionalmente, né? Os elementos dessa maquete têm que ser reproduzidos proporcionalmente. Não adianta a gente botar um carro do tamanho de um prédio, né? Então a maquete não vai ter uma proporção legal. A proporção do carro tem que ser idêntica, né? Em relação ao prédio tem que ser idêntica ao que é no mundo real. Então, para uma maquete funcionar. Outro tipo de representação são os croquis, né? Croquis, diferente das maquetes, eles são desenhos simplificados, né? Que eles dão informações assim principais relativas ao assunto que está sendo representado, né? Aí na esquerda nós estamos vendo um croquis de uma roupa, né? Um estilista que desenhou, né? Para depois confeccionar a roupa. Do lado direito, o croquis de uma casa, um arquiteto, um engenheiro, um arquiteto, né, que tenha desenhado um esboço do que vem a ser, do que vai vir a ser a casa que vai ser construída. Então a gente pode caracterizar aí o croquis justamente por isso, tá? Então é um desenho bem simplificado, bem rápido, sem ter a pretensão de dar informações técnicas. Outro tipo de representação são as plantas cartográficas. Aí sim, né, diferente dos croquis, as plantas elas são elaboradas seguindo convenções cartográficas, né? Então aqui nós temos uma pretensão de ser algo de representar algo correto, né, de uma forma correta. E as plantas aí, como vocês podem ver, são plantas de uma casa, né, que pode existir ou não, né? A pessoa pode, o arquiteto lá, o engenheiro pode desenhar a planta da casa para construí-la, ou pode ser uma planta de algo que já existe. Do lado esquerdo nós temos uma planta digital, com o que há de mais moderno hoje. Do lado direito, uma planta também digital, mas com menos detalhes, né? Você tem só a representação ali dos cômodos da casa, no outro você tem os cômodos com os elementos dentro, né? Então é algo muito interessante. Então aí caracterizando, as plantas são elaboradas seguindo convenções cartográficas, representam grandes escalas, ou seja, quando
a gente representa grandes escalas, nós estamos falando de áreas pequenas. O interior de uma casa, o entorno de uma casa, o interior de uma escola, o interior de uma igreja. Então, quando a gente fala de grandes escalas, a gente está pegando pequenas áreas. Por quê? Porque as grandes escalas é quando a gente reduz menos vezes o tamanho real para representar num papel, tá? E, finalizando, representam pequenos espaços, mas nos oferece grandes detalhes. Voltando aqui, ó, representa um pequeno espaço, ou seja, o espaço de uma casa, mas nos dá grandes detalhes. Você tem ali os detalhes de cada cômodo, né? De cada elementozinho no cômodo. Tá? E para finalizar, nós temos as cartas geográficas, né? O que são cartas geográficas? Elas representam a superfície terrestre com o maior grau de detalhamento possível. Notem que está representando aí a superfície, nos dando várias informações. A gente tem informação de rios, essa área verde aí são informações de relevo. Nós temos curvas de nível, né, que são esses desenhos pintadinhos ali que mostra a questão da altitude. Então você tem um monte de elementos sendo mostrados nessa carta aí, tá? Elas podem representar rodovias, campos agrícolas, cursos de água, serra, planalto. Nós temos também o que foi muito comum na história da humanidade, foram as cartas náuticas, né? Os navegadores espanhóis, portugueses, ingleses, eles usavam cartas náuticas para poder se locomover com uma certa orientação no mar, né? Então, as cartas também servem para isso. Para finalizar, né, gostaria de dizer que vai ficar a página 64 para fazer, né, para casa. Lembrando que essa matéria também é uma matéria tranquila, tá? Toda essa parte, né, de mapas, de representação, ela não é difícil, né? Porque a gente trabalha sempre com a visualização. Então, é bem tranquilo também. No livro de vocês tem outros exemplos aí de maquetes, de croquis, de plantas e de cartas geográficas, topográficas. E aí vocês podem fazer na página 64, que também bem tranquilo, os exercícios. Então, espero que tenha ficado claro, né? Fiquem com Deus e tenham uma boa semana.